Boa noite, professor. Espero que esteja bem. Eu me chamo Leandro Rodrigues de Paula Castro, venho, aqui da UFLA, e estou mostrando um pouquinho para você sobre o meu relatório de estágio, que foi a minha experiência na Combasual em 2024, ali no período de abril até setembro, onde eu aprendi sobre a aplicação de Machine Learning e de AI na nuvem com a AWS. Na época foi uma parceria entre as empresas, então a fundamentação teórica foi muito AWS. Contextualizações importantes. A Combasual é uma empresa de consultoria de desenvolvimento de software. Então a gente não trabalhava com soluções para a empresa, mas sim imaginando cenários de outras empresas solicitando para nós alguma situação. O foco da empresa é AI Machine Learning até hoje. Na época já estava bem forte nessa frente, né? Mas é uma empresa que traz AI Machine Learning há muitos anos. Imagino que meados ali de 2020 eles já estavam trazendo bem forte em soluções. Foco tecnológico foi de fato a Amazon Web Service. Então a gente viu muito sobre arquitetura serverless, utilizando frameworks externos também, mas principalmente da AWS, inteligência artificial generativa e visão computacional. Também um pouco sobre machine learning, mais na teoria do que na prática, para ser sincero, foram poucos projetos com machine learning aplicados, mas a carga teórica foi muito forte. O período do estágio tá errado ali, tá? O correto é abril de 2024, de setembro de 2024 mesmo. Eu vou corrigir isso depois. E o programa, ele teve uma bolsa inclusa, foi bastante intensivo, a gente fazia ali em torno de 4 horas, às vezes um pouquinho mais para conseguir dar conta, porque era muita coisa, mas de grande aprendizado. E o objetivo central era ver como essas soluções teóricas podiam ser aplicadas em diferentes nichos e mercados e clientes. Por ser uma consultoria, tinha que ser algo um pouco mais flexível. Então, foi bem interessante ver como diferentes soluções podem ser aplicadas com a mesma stack de tecnologia e funcionarem muito bem juntas. Tecnologias e metodologia, tá? A fundação do que a gente teve. Nós utilizamos de um Scrum, uma metodologia ágil ali, que nós tivemos que modificar um pouco, então eram sprints de 2 semanas, onde na primeira a gente estudava o conteúdo da Udemy que a empresa passava para nós, e na segunda semana a gente fazia um projeto aplicando, né, aquela stack na prática. Então aqui eu trago 4 projetos que foram feitos, mas no geral foram 9 projetos, alguns mais simples, outros mais complexos. Esses são os 4 mais interessantes que eu resolvi trazer. E a nossa stack básica, presente em todos os projetos, foi sempre Python, Docker, tudo muito, muito bem dockerizado para funcionar bem em serverless. E de fato, né, o serverless, idealmente, quando tinha algo relacionado à infraestrutura, com a infraestrutura da AWS também. Embaixo tem a categoria de todos os serviços e todos os serviços que foram utilizados da AWS nesses 4 projetos. Então a gente utilizou ali SageMaker para fazer ciência de dados, né, de fato, processamento e limpeza de dados, muitas vezes com notebooks de Jupyter. Lex para fazer chatbots, o Recognition para visão computacional, leitura de imagens, né? Bedrock, que é uma IA generativa da AWS. O Poly, que ele pega texto e transforma em áudio e pega áudio e transforma em texto. A AWS Lambda para fazer chamadas serverless entre os serviços. O EC2 para ser a nossa VM ali quando necessário. O S3 para armazenar objetos, então áudios, hashes, imagens, textos e afins. O DynamoDB para processamentos de banco de dados no SQL. E o RDS para banco de dados relacionais. E de integração a gente utilizou muito o AI Gateway e também trouxe aqui também o CloudWatch, que foi uma ferramenta muito utilizada para ver como seria na prática a aplicação e acompanhamento dos serviços. O primeiro deles foi um projeto de machine learning. Então, com machine learning a gente fez a predição de preços de uma hotelaria, trazendo ali informações dela, então o ano daquela hotelaria, se tinha café da manhã incluso, se a qualidade do café, vista, localização, esse tipo de coisa, para prever qual seria o preço de alugar um quarto naquele hotel, em média, né? Então a gente pegou ali um banco de dados extraído do RDS, tratou, né, fez um pré-processamento com Pandas e com NumPy, treinou um modelo de XGBoost pelo SageMaker para fazer uma classificação desses dados e fazer o treinamento de fato. E fizemos um ajuste de hiperparâmetros para otimização de resultados. Então foi bem interessante. A gente também aplicou isso tudo em uma estrutura de Fast API, numa API RESTful, né, do Python, tudo em container Docker para funcionar bem em N máquinas e hospedado em uma instância, no momento, né, ali um EC2, carregando um modelo que foi treinado
e estava armazenado em um S3. Foi um resultado interessante, a gente teve acho que foi 88% ali, e nosso objetivo era 60%. Então foi bem bacana. Ou era 70%, algo do tipo. A nossa atividade 2 foi o Polyglot Tutor. Ele era um chatbot que funcionava na interface da AWS mesmo, para aprendizado de idiomas, inglês e francês. Então a pessoa pedia por exercícios em inglês, e ele mandava uma lista de exercícios, ou ele mandava vocabulário quando a pessoa solicitava, e tinha essa interação. Era um pouco rudimentar ainda, porque ele não tinha generativa por trás, ele era basicamente um fluxo bem grande de comunicações que chamavam N gatilhos, né, entre aspas, webhooks ali internamente. Ele foi feito com o Lex V2, que é a ferramenta de chatbot da AWS. Integrações foram feitas com o AWS Lambda. Ele tinha respostas em texto e em áudio e focava em vocabulário e cultura. Ele tinha um fluxo bem interessante de cache de áudio, então quando a pessoa pedia para a gente gerar um áudio de um texto que nós enviamos, né, a gente tinha essa acessibilidade de gerar um áudio de uma mensagem enviada. Se fosse a primeira vez que ele pedia, a gente gerava o áudio e guardava um hash. Na próxima vez que ele solicitava, a gente puxava pelo hash o áudio e tudo preparado e só enviava. Não criava um áudio, não reprocessava tudo. Então, foi bem interessante para pensar em redução de custos com o uso de hashes. A atividade 3 foi divisão computacional. A gente fazia uma detecção de faces e análise de emoções de animais. Então nós enviávamos a imagem de um gato, de um cachorro, e ele falava: esse animal ele parece estar feliz, parece estar triste, parece estar chateado, enfim. Pessoas também, mas o foco era mais em animais, tá? Extraíamos esses dados com o Recognition, também a confiabilidade desses dados. E aí sim, nós gerávamos com o Bedrock, né, que é a IA generativa da AWS, informações sobre aquele pet. Então, olha, o temperamento, esse é um Golden. O Golden ele costuma ser assim, assim, assado. Você deve cuidar dele assim, assim, dar banho em tal frequência. Ele costuma ter tais doenças. Então, além das dicas, né, ou melhor, para ter as dicas, foi feita uma engenharia de prompt muito bem estruturada e muito bem robusta, para ser sincero, na época de 2024. A gente ainda não tinha IAs tão prontas, né? Esse Bedrock não era tão interessante na época. Então foi uma engenharia bem pesada para conseguir bons resultados. A gente fez tudo serverless e com monitoramento no CloudWatch. O nosso projeto final, o mais impactante de todos, foi o JudoBot. Ele tinha um propósito social de trazer o ensino do judô para crianças e jovens em situações de vulnerabilidade. A gente tinha uma pessoa do time que trabalhava com isso, então para a gente fez muito sentido trazer algo do tipo. Ele trazia para as crianças que queriam crescer no esporte simulados para elas aprenderem sobre o esporte e os movimentos. Ah, ela podia enviar a imagem de um atleta para a gente trazer sobre esse atleta informações e carreira. Também tinha uma IA generativa para conseguir trazer biografias personalizadas, para interpretar aquela comunicação com a criança e trazer algo mais palpável, né, mais natural. E também a gente enviava áudios de filosofias do Jigoro Kano, né, que é o fundador do judô, motivando as crianças a praticarem o judô. Na parte técnica, a gente teve ali um front que foi integrado com o Telegram, então a comunicação e tudo era pelo Telegram, era bem legal. O roteamento foi feito pelo Lambda Telegram e a API Gateway para conectar as coisas. A parte de processamento de linguagem natural foi feito com o Lex V2, que já faz isso, né, de forma nativa. E o nosso back-end também foi feito com Lambda e outras tecnologias ali para funcionar bem. Também Poly, S13 e N outras que a gente teve integração. Os impactos dos projetos, né, foram muito voltados para alinhamentos com a ODS, então a gente teve impactos que, na teoria, teriam sido reais e socialmente muito positivos. Os projetos não foram aplicados na prática, tá, na realidade, mas caso tivessem sido, teriam sim tido um impacto bem bacana. Então foi bem legal ter algo relacionado a impactos positivos com tecnologia. Calma que ele tá pulando aqui. Pronto. Considerações finais. Foi um estágio que eu aprendi muita coisa. Realmente a AWS foi algo que fundamentou minha carreira. Hoje eu trabalho na Compass Wall, utilizo de AWS, utilizo de outras providers também, como a Azure, principalmente o Azure, para ser sincero. Mas deu para aprender muito sobre Lex, Recognition, Bedrock, serviços de IA
que a gente tinha na época que não eram tão poderosos como eles são hoje em dia ou como outros são hoje em dia, mas para fundamentação de entender como tudo isso funciona foi bem legal. E pensar então em soluções serverless também é algo que bem fora da caixinha que eu tava no momento. Um desafio bem grande que eu gostava de pontuar na época era de engenharia de prompt, que era bem complicada para você ter uma boa solução com IAs um pouco mais fracas, como o Bedrock era na época. Hoje em dia, né, é tudo bem mais simples e bem mais fácil, não tem que ter tanto engenharia de prompt para ter um bom resultado. A minha conclusão é que foi um estágio que me consolidou muito academicamente e profissionalmente, então muita coisa eu apliquei na faculdade e hoje aplico no trabalho, e realmente foi extremamente enriquecedor. Agradeço pela atenção, qualquer melhoria, qualquer ponto de feedback eu aceito e receberei com muita gratidão. Obrigado.